la fortuna. Estamos criando essa linha da fortuna em nossas ações, em cada coisa que hacemos, em todo o que realizamos, ¿ya? O sea, la fortuna no se crea por lo que quiero hacer, sino por lo que hice, por lo que realmente sale, lo que sucede. Ya la palabra karma es muy clara, siempre es acción, ¿ya? Los pensamientos crean un tipo de karma, pero es diferente. Yo pienso mal de alguien, la persona piensa mal de mí. ¿Ya? Son vibraciones y tal. Pero si yo pienso mal de alguien y hago algo malo, ahí sí ya es una cuenta mucho más pesada, mucho más fuerte. Entonces hoy yo estoy creando mi fortuna. Pero eso implica que hay esse laço aí, porque apesar de que estou criando, só posso criar o que já foi criado, sim? É como meio chistoso isso. Já, ou seja, só pode ocorrer, só pode realmente suceder o que já sucedeu, o que já criei, o que já generou. E creio que quando com esse ponto de laço del drama, eu pensei em outra imagem, que Baba a veces dice que tenemos que estar en los carriles, ¿no? Como un tren, los rieles. No sé quién ya fue a San José, que ay, es una de las escenas más horribles que hay. Ellos tienen un trencito, que es como un metro, ya, pero es como el que hay en Medellín, que es un tren por la calle, ¿no? Que pasa por la calle. Como, como un tranvía, pero sin rieles. Era chistosísimo. Entonces tú estabas en una calle, un trancón, ahí pequeño, pero fuerte, digamos, 3 carriles de carros. Aí aparecia o trem. Então, os carros começavam a meter-se dentro, porque o trem tinha que ir por um dos carriles, porque não há rieles. Ele vai passeando por aí. Então, o que passa? O sea, que eu entenda o laço do drama, ou que entenda esses rieles do trem, significa o seguinte, que eu não vou tratar de generar o que não poderá ser generado. Que é talvez o maior desperdício que temos, parte de nossa imaginação, ou de tratar de ser terco e tratar de cambiar algo, de lutar contra algo que tu não podes lutar. Sempre que hago isso, é como esse trem suelto aí, já. Igual se mueve, igual se avança. Então, claro, é o mesmo que eu hice há 5.000 anos, mas a sensação será muito negativa. Será uma sensação de desilusão, de frustração, de negatividade. Porque estou tratando de fazer algo que não tem como suceder. Não tem como ocorrer. Há vários exemplos da história, Bram, já, ou seja, de essa sensação de frustração, como essa sensação de, ai, que passou. O começo de vários países, por exemplo, não foi muito bom. O caso de Israel e Sri Lanka, já, porque não estavam alinhados em los carriles. Aí chegaram outros instrumentos que sim estiveram perfilados aí nos carriles. Aí o serviço fluyó como se fosse suave. Aí está o tema da destruição, que a cada rato surge alguém dizendo que vai ocorrer em 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, já. Desde o ano 2000, não? A gente está esperando muitos Brahmis aí, com a velita prendida, esperando a destruição. Isso é Bhakti, totalmente Bhakti. Crer em profecia é Bhakti total. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? El peor es que eso hace con que el alma esté fuera de los carriles del drama. ¿Ya? Porque toma acciones y hace cosas que años después acabam arrepentindo-se que hice tal cosa. Não, eu sei, pois, que algumas das almas que mudaram a Madhubana a vivir aí cerca, ou seja, não há estrangeiros vivendo em Madhubana. Só havia uma hermanita e essa hermanita já não está. Pero cerca, ¿no? Cerca de Madhubana, cerca de Mount Abu, el pueblo es, aí abaixo em Chantivan. Muitos se han arrependido já, que se mudaram, alguns já levam aí há como 20 anos, 25 anos, e não ha passado nada, a destruição, nada que vem.
Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, já de não ter expectativas. Simplesmente hago todo o possível, hago o máximo possível. Baba dijo para hacer algo, eu vou lá. Não é que vou tomar água, ai, pero hay uma tapita, então não posso tomar água. Vou a morir acá, porque hay uma tapa, então eu não posso tomar água. Aí seria ridículo. Eu posso ir, remover a tapa e tomar água. Claro que vai haver obstáculos. Então, tenho que ter muito discernimento. Que obstáculo é obstáculo? E que obstáculo é uma parede? Ou é um desvio? E não é por aí que eu devo ir. Esse discernimento eu devo ter. Porque se considero que esse obstáculo é uma parede, de aí não devo passar. E não era. Era simplesmente um obstáculo. Perdi uma oportunidade de crescimento. Eu poderia subir meus grados espirituais muito mais, poderia ganhar muito mais fortuna e dibujar uma linha da fortuna mais grande. E todo o contrário, se eu penso que é um obstáculo, mas em realidade é uma parede que não deveria mover-se nunca, vou perder tempo lutando contra ela. Já? Não é tão fácil discernir em muitas situações. E tenho que ter o yoga muito claro, muito claro. As dades, elas tinham essa especialidade. Havia coisas que eram impossíveis. Mas as dades poniam o pé aí e diziam, sim, vamos fazer isso. E se hacía. O poder de Baba era como uma corrente de energia poderosa que destruía todo o que havia. E Baba lhe dijo a Dadi Kumarka, quando Dadi Kumarka se quejou do tema da falta de água aí em Monte Abu, que agora eu não sei como será, porque segundo gente, não houve tanta água que destruiu as cosechas. Já? Pois não sei como seria a água agora, pero não é um problema recorrente aí em Monte Abu, pero houve um momento muito baixo, um momento que não havia água para nada. E Baba dijo, pero se ustedes estão transformando o mundo, não podem ter água aí. O sea, que é isso? Então, a Idade Kumarka recordou que ela podia hacerlo e com o poder espiritual de Idade se removia esse obstáculo totalmente. ¿Ya? Pero muros também ha havido, não? O caso das religiões. Então, eles queriam fazer em la Índia reunião de várias religiões. Ou seja, ser como um interreligioso, não? Um congresso interreligioso aí na Índia. Então, Dadi Kumarka foi a Chicago. Chicago hicieron algo chamado, creo que, el Parlamento de las Religiones, creo que es el nombre. Isso arrancou no siglo, começo do século XX, se não me equivoco, ou século XIX, ao final. E Shivananda, que era um guru super famoso da Índia, que caminhava por as calles sem nada, praticamente, por Moscou e todo, e não passava frio, ou seja, tal era o poder de yoga que tinha. Né? Ele estava aí presente, representando o hinduísmo. Então, alguém lhe ocorreu celebrar um aniversário do parlamento, sendo outro parlamento. E Dadi Kumarka foi. E ela tinha essa ideia. Mas quando viu a pelea impressionante entre eles, as religiões todas peleando-se totalmente, ela disse, não, essa é uma parede. E hasta hoje, em la Índia, só fazem grupos interreligiosos dentro do hinduísmo, que seria chamado episcopal, como se chama? Eucaristia. Como é Eucaristia, creio que é o nome. Ecumenismo, isso. Sim, é o ecumenismo, pero dentro do hinduísmo. Ou seja, são solamente linhas. E hasta hoje, quando eles dizem congresso religioso em la Índia de Brahma Kumaris, é solamente hindúes. Ou as religiões relacionadas com o hinduísmo. Jainismo, sikhismo e tudo. Dadi entendeu que era uma parede. E ela nunca, não deixou. Várias vezes os estrangeiros trataram de fazer e não deixou. Então, eles que haciam por debaixo de cuerdas, né? Ou seja, não falavam com Dadi e simplesmente traíam um grupo de pessoas, amigos de Brahma Kumaris, de várias religiões, sem falar. Mas um parlamento não, porque as religiões não estavam listas, não sei se estarão hoje, mas não estavam listas em esse momento.
Então, eu tenho que ter discernimento. Por quê? Se eu considero um obstáculo como sendo uma parede e não sigo por esse caminho, perdi uma fortuna que não vou ter como recuperar e será cada 5.000 anos, adivinem que, vou perder a mesma fortuna. Eu mencionava esses dois países, Israel e Sri Lanka. Eu sei que, pelo menos, lá que começou o serviço em um desses países, realmente ela se sentia mal, porque não logrou fazer um bom serviço allá. Especialmente quando o serviço começou a crescer mais, essa alma não estava muito bem por isso. Tá? Agora, o oposto. Se vou por uma via e é na parede, me estrello com o carro. E também vou a sofrer. Então, eu tenho que desenvolver muito o poder de discernimento para lidar com o drama e ver quando o drama pode ser manejado. Porque há 5.000 anos lo foi. E quando o drama eu lo devo que deixar aí quietito. E tudo vai sair bem. Lo importante é entender que é Baba que me vai guiar, não minha própria cabeça. Não é que eu vou tomar decisão com base em minha cultura, em minha educação, não. Eu tenho que ver com Baba, Baba, esta situação está passando em minha vida. Que hago acá? Quem hago em esta circunstância? Então, tem uma última história que eu conto a vezes. São dois Brahmins. E muita coincidência no drama, porque esses dois irmãos tiveram o mesmo posto. Incrível. Mesmo posto, mesmo trabalho, por empresas diferentes. Em la mesma época. E os dois super felizes. O sueldo era desses enormes, muito dinheiro. Por lo tanto, já o tema de vou a Madhubana, será que posso ir a piscina? Eu não passava por sua cabeça. Muito dinheiro significa que podiam fazer o que queriam. Pero o trabalho era de muerte. Eu recordo hasta hoje que um desses irmãos me chamou um dia, tipo domingo, 4 da tarde, e estava trabalhando aí na oficina, porque era um trabalho de praticamente 7 dias por semana. Os dois, mais ou menos à mesma época, decidiram renunciar aos trabalhos. E cada um decidiu fazer seu sonho. Ambos hicieron muito diferentes os sonhos, e cada um foi por seu lado. E os dois se estrelaram na parede. Porque esse sonho que tinham era isso, era um sonho. Era só para dormir, mas não era para viver. Realmente fracassaram de uma forma bruta. Também, mais ou menos na mesma época. Toda na mesma época. Eu não sei, parece uma dessas coincidências dramatistosas. A diferença entre os dois é que um deles foi e falou com Daddy Yankee sobre a situação. E Daddy lhe deu o pior conselho do mundo. Vuelve a la empresa. El outro não. El outro decidiu todavia forcejear, lutar, e creio que todavia sigue, décadas depois, todavia, mais de uma década depois, todavia está lutando em esse sonho. Não ha logrado, mas sigue lutando. El outro que isso? Volvió a la empresa, pero porque Daddy habló lo que Mohini e Didi hablavam ayer, as palavras de las Daddies eram bendições. Então, eu lo vi uma vez, já em essa segunda etapa de seu trabalho, em Madhubam, porque Índia era parte de seu domínio, laboral, não? E ele chegou para ver Baba. Então, o que fazia ele? Ele ia a reuniões na Índia, separava 3 ou 4 dias, e ia a Mount Abu. Tomava benefício de Baba, encontrava com Baba, e depois se devolvia, não? E estava tão feliz, totalmente diferente da primeira etapa, estava contente, estava lleno de energia e todo, só porque seguiu isso. E é interessante porque chegou um momento em que aí se renunciou, pero aí foi negociado, a empresa lhe pagou o sueldo por 1 ano depois de renunciar. Ou seja, ele continuou pagando o sueldo por 1 ano e ele seguia como um consultor, pero totalmente livre. E pagava as chamadas internacionais. Hoje aí WhatsApp, pero na época que não havia. E chamar internacional, eu recordo, chamei a Colômbia com esse celular e tudo.
hacemos fila aí para chamar com ele. E aí mostra um pouco essa diferença, ou seja, se o segundo, intuitivamente, se deu conta que esse sonho, que pensou que estava abrindo oportunidades, em realidade, se estava estrelhando na parede. E ele se percatou. Aí foi e pediu ajuda, não? Com Baba, através desse instrumento, Daddy Yankee. E Daddy lhe apontou, voltei aqui à esquerda, já. Então, vocês lhe apontou, hacia uma U, acá, por acá, já. E listo, e pode seguir adelante. E o outro todavia sigue picando na parede aí a ver se aparece um equipo. Então, só disfrutemos o laço do drama, já? Ou disfrutemos os carriles do drama, os rieles, sabe? E desarrollemos bem esse discernimento com Baba. Que tenho que fazer acá? Para não perder oportunidade, pero tampouco para estrellar-se. Somos estrelas, pero não devemos estrellar-nos, ok? Bueno, um shanti, então, feliz fim de semana. Amanhã.